Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho que vem logo após o episódio da multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e irem para outra margem. Entrar no barco significa entrar, entre outras coisas, assumir e estar na mesma situação, como diz a expressão popular, estamos no mesmo barco. Entrar na barca de Jesus e ir para outra margem corresponde a assumir, depois da lição recebida sobre a partilha, a missão de levar tais ensinamentos a outros lugares, a outras pessoas, e com isso diminuir o sofrimento. Porém, mesmo depois de todo o esforço da parte de Jesus, os discípulos ainda não tinham compreendido direito o significado da multiplicação dos pães, isto é, da partilha. Meus irmãos e irmãs, muitos de nós até partilhamos por desencargo de consciência, mas nem sempre entendemos o seu real significado. Não compreensão atrapalha o bom êxito da missão. Os discípulos entram na barca sem ter clareza das coisas e, a certa altura, o barco parece que vai afundar. O mesmo ocorre conosco. Quantas vezes, por inúmeras razões, mas principalmente pela falta de discernimento, de compreensão, cansados de remar, de lutar pelas coisas, parece que não vamos dar conta do recado e do nosso barco vai afundar. Toda vez que isso ocorre, Jesus vem ao nosso encontro, se manifesta na nossa vida, como manifestou na vida dos discípulos. Mas, devido à dureza do coração, nem sempre o percebemos. Às vezes confundimos a sua presença ou manifestação com qualquer outra coisa, até mesmo com um fantasma, como os discípulos confundiram. Mas ele continua dizendo para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Precisamos, meus irmãos e irmãs, aprender a ouvir a voz de Jesus, que continua dizendo isso para nós em todo momento, mas principalmente naqueles em que o medo nos paralisa e nos impede as nossas ações em prol da vida. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a entrar no barco dele e assim anunciarmos a sua palavra na alegria, mas no discipulado missionário. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo.
contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.